Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Manda aqui um pouco. Nosso Raridades Inusuais. Estamos aí no final da nossa campanha, tanto dessa, digamos assim, imensa abordagem, né, a respeito de paraísos gráficos artificiais, quanto nos vídeos, né, quanto da própria campanha Opium, também no finalzinho. Então, quem puder colaborar, estamos nos últimos dias. É um material que vai demorar para ter uma segunda edição e boa parte dele vai para os colaboradores, os apoiadores. Muito pouco vai, infelizmente, para pessoas assim que vierem adquirir depois, né? E por um preço mais alto, inclusive, por conta, inclusive, do trabalho, né? Já algo que já conversei em outros vídeos e também na recente live que fizemos no Escuro Medo com Ismael, né, Chaves. Inclusive nessa live foi abordado um tema interessante que tem a ver com o tema de hoje. Assim, o artista, ele produz, né, digamos assim. Ele não é dominado por uma ideia genial e, né, digamos assim, solta ali, deposita, né, numa superfície tudo que ele teve naquela visão, assim. Não. Ele pode até ser impulsionado por visões, mas essas visões vão estar, digamos assim, mais ou menos ah, ah, definidas, o contorno delas, seja porque esse artista está fazendo um trabalho encomendado, ou digamos assim, né, que ele precisa executar certos parâmetros para um empregador ou para uma pessoa que está pagando o trabalho. Então ele tem que estar ali, né, com esses parâmetros específicos, ou os próprios parâmetros que ele se define, os parâmetros do desejo dele. Então é óbvio que se ele está produzindo um livro dentro desses parâmetros, nem tudo vai ser aproveitável, né? Foi uma parte, inclusive, que eu conversei com o Ismael, né, o nosso mediador, e a Luciana a respeito da obra do Blake, que nem tudo, né, que o Blake produzia ele aproveitava, seja nos trabalhos para ilustração, né, de histórias bíblicas ou de outros escritores, que ele fez várias, seja no trabalho mesmo dele, das gravuras dos livros dele, né? Então nem sempre a gravura ficava do jeito que ele queria, então tem o Tigre, por exemplo, tem acho que umas duas, três versões. Então assim, e também na hora de imprimir também, às vezes estavam uns erros, então ele imprimia de novo, ou ele mudava um pouco o desenho. A obra de arte ela é dinâmica. Então, quando a gente fala às vezes em um artista visionário, como é o caso do Blake, como é o caso da Luciana, né? Não está se falando de uma pessoa que tem uma iluminação super repentina e plasma no papel tudo que essa iluminação diz, né? Estamos falando de artistas que têm uma visão complexa, né? Uma visão interna muito complexa, e essa visão ele busca plasmar na superfície do papel, no que for. E hoje a gente vai falar do. E assim, nesse processo, evidentemente, certas coisas não vão corresponder à visão dele. Isso que é interessante. Não é só um descarte no sentido de qualidade, ficou ruim, muito escuro, vou jogar fora. Mas esse artista, muitas vezes, as obras que ele produz não correspondem imediatamente àquilo que ele quer. Então ele vai fazer mais um esboço até chegar no resultado final, né? Então, hoje a gente vai falar exatamente disso, que é esse processo, que é muito complexo porque também vamos falar da promoção, né, da campanha, uma ideia meia de improviso, né, do Ismael, mas eu considero uma excelente ideia, que é justamente o sorteio dos originais, né, de algum original, ou talvez de mais de um, a depender do que a gente consiga, das ilustrações da Luciana no final da campanha. Né? Ela comentou a técnica dela, né? Ela trabalha com nanquim, ela trabalha com papel, dificilmente ela trabalha com impressão digital, embora eventualmente a gente possa fazer algum print, a depender também do quanto que a campanha chega para os nossos apoiadores, como o print que eu mostrei, né, da campanha anterior, que está
na limitada, né? Você tem aquele acesso àquele print. Mas enfim, a, a- voltando à questão, né, central. Então, assim, por um lado, nós vamos ter essa promoção. Se alcançar 100%, a gente vai ter sorteios e algumas recompensas específicas relacionada à produção ali da Luciana nesse nosso trabalho, né, no Opium. E se não alcançarmos, infelizmente, não. Mas é importante conhecer, né, como é que funciona a mente de um artista visionário nesse sentido. Como eu comentei, é um trabalho muito interessante quando você analisa o Blake, o Goya, ou como eu fiz aqui, analisando algumas composições utilizadas nas capas, né, que a Luciana trabalhou, né, nas capas da Monta Praxis, como digamos assim, aquela ilustração, ela dialoga com o livro, né? Ela não substitui o sentido do livro, óbvio. Ela não complementa, porque ela não é só uma ilustração num sentido esquemático, no sentido de uma ilustração de uma máquina, né? Quer dizer, você está estudando uma máquina, você precisa de uma ilustração dela para entender como ela funciona, do motor. Não é nesse sentido também. É um diálogo, né? E isso, como eu falei, porque existe um processo de visão, né? Às vezes envolve o editor e tal. E o artista ele vai moldando, né, o trabalho dele em torno dessa visão a partir das necessidades e das escolhas e do próprio desejo, né, dele ou de quem está bancando o trabalho dele. E um dos trabalhos mais interessantes assim, dessa parte de bastidor da atividade artística, da mente do artista, é este trabalho aqui, o Sketchbook de Stanislaw Zulkowski, lançado pela Zagava em 2017, eu acho, se não me engano. Tem essa Lest You Forget, porque ele escrevia numa agenda, num planning, né? Então tem essas mensagenzinhas, anos 50, né? Aliás, toda a arte lembra uma agenda dos anos 50, né? É um trabalho. O trabalho da Zagava é simplesmente extraordinário, né? Esse é um livro lançado pela Zagava, já está esgotado, né? O Zulkowski, se não me engano, ele faleceu nos anos 90, uma coisa assim, né? E 2017. E você não tem acesso, né, a esse material dos anos 70, ele faleceu? Não vem aqui. É tudo não está em domínio público, né? Então foi um trabalhão aqui. Meu gato. Isso, desce. Foi um trabalhão, provavelmente, do Jonas conseguir, né, todo esse material. E ele conseguiu. E uma tiragem pequena, né? Não é um trabalho de um catálogo artístico estilo Taschen, né? Ou estilo aquele do Goya que eu mostrei para vocês, né? Alguns dias atrás, acho, nem semanas, que foi com um patrocínio da própria Museu do Prado, etc, né? Bom, e do que trata exatamente? Um sketchbook, como vocês sabem, a Luciana mostrou o sketchbook que ela estava trabalhando naquele momento. É o caderno de desenho do artista, né? Ele vai fazer ilustrações ali correspondentes aos trabalhos que ele esteja fazendo ou livres, né? Como ela mesma falou, quando você depende às vezes de uma ideia, você começa a trabalhar ideias soltas. E aí quando você recebe uma encomenda ou começa a trabalhar num trabalho autoral e, né, você pensa, preciso de tal coisa, por exemplo, de um rosto, né? E, né, você vai no caderno de desenhos, né, no sketchbook, tem um esboço de um rosto que você fez para um outro contexto ou livre e você aproveita. Então, o artista trabalha assim, né? E aqui é exatamente um sketchbook que o Zulkowski, ele foi um artista polonês, bastante, ele não teve uma formação acadêmica, digamos assim. Ele foi um artista bastante autodidata
E ele ah, teve o tipo que é típico, né? Uma vida muito difícil, sem reconhecimento nenhum, um trabalho duro, até os anos 70, quando as galerias começaram a reconhecer o trabalho dele, ele começou a ser chamado nos Estados Unidos, né? Ele fugiu da guerra, polonês, fugiu da guerra para os Estados Unidos e viveu lá muito tempo. E muito tempo viveu trabalhando duro e sendo artista quando dava, sem reconhecimento nenhum, né, acadêmico. Então, aí, quando ele foi reconhecido, né, óbvio, tem até, me parece que um documentário sobre Zulkowski na Netflix, né, e depois ele foi reconhecido na Polônia, né, tem um museu dele na Polônia, enfim, ele virou artista de dois continentes, né, da Europa e da América. E o trabalho dele é basicamente escultório. Inclusive, temos aqui, depois eu vou mostrar, né? Então, o que que acontece? Nesse sketchbook, ele faz anotações de imagens escultórias, né? Então a gente vê aqui, ele fez de ponta cabeça, aliás, né? Tá aqui o negócio aqui, aqui ele fez na direção mais ou menos certa, né? Veio uma explicação, na verdade, uma introdução do Charles Schneider, também um excelente artista visionário, tanto artista quanto autor, poeta, escritor. E olha isso daqui, extraordinária essa construção. Ele faz a introdução, ele fala que o Zulkowski não tinha um. Qual, é de ponta cabeça é assim, quer dizer, ele ia desenhando como dava, e nem ele sabia direito, né? Assim, e o Charles Snyder ele comenta a respeito, né, dessa vontade de desenhar e essa escultória, né? Inclusive a escola artística, né, do Zulkowski é o Renascimento Retorcido, o Classicismo Retorcido, um nome assim. Dá para se perceber, né? Tem uma forte inspiração de um certo classicismo informado por diferentes tendências multiculturais, né? Tem alguns elementos maia, isso aqui, né? Tem zigurate, né? É um tipo de classicismo internacional. É curioso porque era uma arte que se desenvolveu muito na União Soviética, né? Mas o Zulkowski nunca teve na União Soviética, se exilou, ele nasceu no início do século, né? Acho que até antes da Revolução, e se exilou nos Estados Unidos, né? Então você vê que era uma tendência provavelmente de certos movimentos artísticos pós-vanguarda na Europa Central. Aqui nós temos um exemplo da caligrafia dele. Isso é interessante pelo que tem uns extras dentro do livro. Vem esses dois cromos com esculturas do Zulkowski. Esse era o trabalho dele de escultura. Então ele não era bem um desenhista, né? O sketchbook é realmente uma antecipação do produto final, que viu pela Luciana que ela é ilustradora, mas trabalhando com quadrinhos ela precisa, para ter uma referência, uma gramática da linguagem que ela vai empregar, né? Isso é muito interessante, faz bastante parte do trabalho do desenhista mesmo, né? Do ilustrador, do artista plástico. E também vem essas cartas, isso é uma carta, e ela é legível, relativamente legível, muito bem escrita, muito bizarra, com esses detalhes aqui, né? Incrível, né? A maneira como o Zulkowski se expressava por vários meios diferentes e dessa forma sempre. Isso daqui é uma carta. E é legível isso aqui. Né? Dessa forma sempre visionária. Então é um trabalho muito, muito minucioso. A gente tem esses extras, né, que vem no livro. Ai, meu gato tá me. Vai, gato. Pronto. Tem esses trabalhos extras, né? Como eu disse, uma minúcia nesses cromos, né? Do trabalho dele de escultura desse período. Então é mais ou menos uma exemplificação desse material. Você vê que ele trabalha aqui, ele está fazendo uma espécie de logotipo, né? Quase, ou uma coisa de armas, né? E aqui do lado uma ambientação, um cenário. Então um caderno, um sketchbook, ele funciona assim, ele tem aqui uma estrutura, né? Ele tem assim, ele não tem existe uma lógica provavelmente de época,
mas ela vai sendo descoberta conforme o leitor, né, posterior, ele vai lendo, às vezes tem as explicações na introdução aqui, né, do Charles Schneider, como eu disse, mas ainda assim não é suficiente. Então é o próprio sensibilidade do se a pessoa estuda, né, por exemplo, esse artista, ele vai ter mais sensibilidade, vai correr mais a entender um pouco melhor isso. Mas não é necessário, né? Como eu falei, você vai acompanhando não é? Você vai viajando por essas estruturas abstratas ou concretas ou que parece logotipo. E é uma viagem deliciosa. Um sketchbook, eu gosto muito de sketchbooks, né? Mas eu gosto. Porque o sketchbook me faz pensar em como o artista pensava. E isso é muito interessante, muito. Aqui, ó, observações, né? E muito bacana, né? Você ter assim a mente do artista funcionando por trás daquele produto final, né? Que você vai ver o que teve determinada época, né? Porque às vezes, como eu falei, algumas coisas correspondem a várias obras que ele produziu num período. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês contribuam, espero que a gente chegue a 100% para fazer o sorteio da, da arte original da Luciana. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.